De onde vêm as boas ideias? O lápis, a descarga do vaso sanitário, a pilha. Você já parou para pensar de onde vêm todas estas boas ideias? Em que tipo de ambiente elas nascem? Quais as faíscas que ocasionam estas disrupções? Steven Johnson explora este assunto no livro De Onde Vêm as Boas Ideias e identifica 7 padrões que originam a inovação verdadeira. Johnson investigou dezenas de núcleos empreendedores modernos e traz em seu livro um novo entendimento da história da inovação, além de um conjunto de estratégias para nos ajudar a entender as boas ideias. De onde vêm as boas ideias? Examina a evolução da vida na Terra e a história da ciência. O livro destaca muitos paralelos entre os dois. Esta análise rica, cheia de histórias interessantes e evidências científicas, também aborda como a criatividade pode ser cultivada por você e pela sua empresa. O livro é recomendado para todos que se interessam por inovação, especialmente se você gosta de histórias de grandes descobertas. Se inovação é uma prioridade para você e sua empresa, esta é uma leitura obrigatória. Evolução e inovação. Evolução e inovação começam a partir do que é possível em um dado momento, o possível adjacente. Bilhões de anos atrás, átomos de carbono começavam a formar uma mistura de substâncias que eventualmente daria origem à vida em nosso planeta. Aos poucos, os átomos iam se combinando e formavam moléculas, proteínas. Essas moléculas e proteínas iam se combinando iterativamente, para posteriormente se combinarem nas células dos primeiros organismos vivos. A cada nova combinação, surgiam novas possibilidades, até que os seres vivos mais elaborados e complexos surgiram na Terra. Era preciso passar por várias etapas para garantir que certas combinações funcionassem, se multiplicassem, e estas conexões gerassem novas combinações. Da mesma maneira, uma empresa de internet como o eBay não poderia ter sido criado 50 anos atrás. Ainda não existiam computadores, ferramentas para que os computadores se conectassem um ao outro e uma rede mundial de computadores que permitisse que as pessoas estivessem online e pudessem efetivamente comprar. Tanto em uma inovação como o eBay, como na evolução, estas novas condições tendem a acontecer nos limites do possível adjacente, na esfera das possibilidades disponíveis em um determinado momento. Avanços além do possível adjacente são raros e condenados a se tornarem fracassos a curto prazo, se o ambiente ainda não está pronto para eles. Se o YouTube tivesse sido lançado nos anos 90, ele teria sido considerado um fracasso, já que naquela época não existiam conexões de internet rápidas para que os usuários pudessem assistir vídeos em seus PCs. O possível adjacente é limitado pelas peças e conhecimento existentes no momento atual. Isso explica por que tantas vezes pessoas em lugares diversos do mundo fazem descobertas muito similares, quase simultaneamente. Carl William Skill e Joseph Priestley isolaram o oxigênio no século XVIII, sem conhecerem um ao outro e apenas com 2 anos de diferença. Porém, eles partiram do mesmo ponto inicial, pois a busca pelo oxigênio não poderia ter começado até que a natureza gasosa do ar fosse compreendida. Ideias que mudam o mundo geralmente evoluem ao longo do tempo e não em saltos repentinos. Embora pareça que as grandes descobertas acontecem isoladamente, quando as observamos em detalhe, percebemos que na realidade elas se desenvolvem lentamente, amadurecendo aos poucos. A teoria da seleção natural de Charles Darwin surgiu enquanto ele estudava a teoria malthusiana de crescimento populacional. Mas com uma observação mais detalhada, é possível notar em suas anotações que antes dessa epifania, ele já havia descrito uma teoria da seleção natural quase completa. O olhar em retrospecto faz a ideia parecer óbvia, a ponto de parecer que foi um insight imediato, uma descoberta momentânea, mas essa não é a verdade na maioria dos casos. A história da internet também tem uma origem similar. Um engenheiro britânico chamado Tim Berners-Lee é acreditado como o pai do conceito da internet como ela é hoje. Alguns anos atrás, abordado por um repórter, ele foi perguntado de onde veio esta ideia tão visionária. Tim não sabia o que responder e ficou paralisado. Não é que ele tinha esquecido a circunstância do seu momento de eureka e por isso não conseguiu responder ao jornalista. Na verdade, a ideia básica da internet estava em sua mente por mais de uma década. Porém, apenas quando ele começou a trabalhar como consultor no laboratório da CERN é que as ideias se concretizaram em sua mente. Para Tim Berners-Lee, não houve uma epifania, um momento de eureka, e sim anos de combinações lentas. Ele iniciou um projeto paralelo, que permitiu que armazenasse e conectasse pedaços de informações como nós em uma rede. Mais uma década se passou e o CERN oficialmente o autorizou a trabalhar no projeto, e assim surgiu a tecnologia que permitiu que a rede mundial de computadores existisse.
Plataformas são a espécie-chave quando se fala em inovação. O termo científico espécies-chaves é usado para descrever organismos que são desproporcionalmente importantes para o bem-estar do ecossistema. Eles são como engenheiros do ecossistema, criando habitats para outros organismos, construindo plataformas às quais muitos outros organismos precisam para sobreviver. Um bom exemplo são os castores, que derrubam árvores. Estas árvores atraem pica-paus para fazer buracos para abrigar seus ninhos. O castor cria, portanto, uma plataforma para o pica-pau. Quando os pica-paus vão embora, esses buracos são ocupados por pássaros cantores. E o pica-pau cria uma plataforma para os pássaros cantores. Essas plataformas também existem na esfera da inovação e são usadas para que a ela seja acelerada dentro do possível adjacente. Um bom exemplo de plataforma neste contexto é a navegação por GPS. Ela foi criada num centro de pesquisas do Exército para situar elementos baseados em suas coordenadas geográficas capturadas via satélite. Décadas depois, o GPS se tornou a fonte de dezenas de combinações que nos trouxeram grandes novas ideias. Ele permitiu que surgisse dezenas de serviços baseados em localização, milhares de aplicativos móveis, e hoje, até mesmo a publicidade se baseia na localização do usuário impactado. Plataformas geralmente trabalham em conjunto, ou seja, uma plataforma serve de base para que outras plataformas surjam, e estas combinações produzem ambientes propensos à inovação. Um bom exemplo são as redes sociais, como o Twitter e o Facebook. Eles foram criados sobre a rede mundial de computadores e, posteriormente, se tornaram plataformas também. Hoje existem milhões de aplicativos criados sobre estas novas plataformas que se derivaram da rede mundial de computadores. O possível adjacente está em constante evolução e transformação. Inovação e evolução dependem de redes. Toda a vida na Terra se baseia no átomo de carbono, que é o componente fundamental para conectar átomos e formar cadeias de moléculas. Essas conexões permitem que surjam novas estruturas, como as proteínas. Sem o carbono, a Terra provavelmente seria uma sopa morta de produtos químicos. Conexões também são propulsores de ideias. Quando os humanos começaram a se organizar em comunidades, eles passaram a se expor a novas ideias e a espalhar suas próprias descobertas. Antes dessas conexões, a ideia nova de uma pessoa não se multiplicava, pois não havia uma rede para espalhá-la. Nos anos 90, psicólogos decidiram gravar tudo o que acontecia em 4 laboratórios de biologia molecular. Acredita-se que em um campo como a biologia molecular, grandes descobertas são feitas observando pelo microscópio, não é mesmo? Surpreendentemente, verificou-se que as ideias mais importantes surgiam durante as reuniões do laboratório, quando os cientistas discutiam seu trabalho com seus colegas. Além disso, estudos comprovam que os indivíduos mais criativos têm amplas redes sociais que se estendem para fora de sua própria organização, e assim eles se colocam abertos a receber novas ideias de contextos diferentes. Assim como o surgimento das comunidades, cidades e vilas acelerou a multiplicação das ideias, a internet também se tornou um canal-chave de difusão de ideias. Na rede mundial de computadores, ideias se criam, conectam e se difundem em velocidades cada vez maiores. A colaboração é tão importante quanto a competição. Poder se beneficiar financeiramente de suas descobertas é um dos principais fatores que levam à inovação. Mas, enquanto a comercialização de invenções estimula a inovação, ela também pode gerar patentes e outras restrições que prejudicam na disseminação e evolução das ideias. Portanto, os próprios mercados, que deveriam garantir a constante inovação, são de fato estruturalmente ineficientes, pois criam mecanismos, como as patentes, para evitar que as ideias se combinem. As inovações estimuladas pelo mercado, como nos Estados Unidos, têm sido mais efetivas do que as inovações em economias fechadas, como a União Soviética, mas isso não significa que este seja necessariamente o melhor caminho. Inventores merecem ser recompensados, mas o objetivo final é aumentar a inovação como um todo, sem restrições. Em seu livro A Origem das Espécies, Charles Darwin deu ênfase à colaboração entre as espécies e à seleção natural, que deriva da competição por recursos. Conexões entre ideias, assim como a colaboração entre espécies, podem ser um estímulo tão bom à inovação quanto a própria competição. Redes inovadoras também devem oscilar entre a ordem e a anarquia. A habilidade do carbono de se conectar com outros átomos foi vital para a evolução da vida, mas uma segunda e imprevisível força foi também necessária, a água. Além do carbono, capaz de se combinar com facilidade para o surgimento da vida, outro componente foi essencial, a molécula do H2O. A água se move dissolvendo e erodindo o que está no seu caminho, assim alimentando novas formas de conexões entre átomos. Por outro lado,
As fortes ligações de hidrogênio das moléculas de água ajudam a manter essas conexões de forma estável. Essa mistura de turbulência e estabilidade é o motivo pelo qual ligações líquidas e maleáveis são as melhores para a evolução da vida e para a criatividade. Conexões aleatórias e imprevistas levam a descobertas acidentais. O caos e a criatividade estão ligados até mesmo em um nível neurológico. As ideias são, de fato, manifestações de uma complexa rede de neurônios se conectando, e novas ideias só são possíveis quando novas conexões são formadas. Nossos neurônios se alternam entre estados de caos, em que disparam completamente fora de sincronia um com o outro, e estados sincronizados, onde são ativados na mesma frequência. Estudos mostraram que quanto maior o tempo de exposição do cérebro ao estado de caos, mais inteligente a pessoa é, e isso a torna capaz de fazer conexões mais complexas. Um espaço comum leva à serendipidade. Quando ideias convergem em um espaço compartilhado, como em uma reunião entre pessoas de diferentes áreas do conhecimento, misturas criativas surgem e novas combinações se tornam possíveis. Interações compartilhadas em espaços físicos ou virtuais permitem que as ideias se difundam, circulem e se combinem de forma aleatória. Facilitar essas conexões depende apenas de que você use seu cérebro para processar ideias de diferentes áreas. Inovadores como Benjamin Franklin se beneficiaram muito disso, ao trabalhar em vários projetos simultaneamente, para que as conexões entre os projetos pudessem surgir. Em uma empresa, a chave para a inovação é uma rede que permita que palpites amadureçam, espalhem-se e se combinem com outros, abertamente. O erro faz parte do processo de inovação e evolução. O erro está presente tanto na evolução da vida quanto na inovação de grandes ideias. E não é necessariamente uma coisa ruim. Nossos genes são passados de pai para filho, fornecendo instruções genéticas sobre como o filho deve se desenvolver. Porém, ocorrem mutações ocasionais nestas instruções. E sem estes erros, a evolução teria se estagnado. Mutações criam novas formas de vidas e novas características nas formas de vida existentes. Apesar de muitas mutações falharem, ocasionalmente elas acertam, e com isso vem a evolução. A penicilina só foi descoberta por causa de um erro. Alexander Fleming permitiu sem querer que uma amostra de bactéria fosse contaminada por mofo e começou a imaginar o que havia matado a bactéria. Inovações pedem reinvenção e reutilização do passado. O termo exaptação é utilizado para descrever o fenômeno onde uma característica originalmente desenvolvida para um propósito específico é eventualmente usada de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, as penas das aves tinham como objetivo inicial regular a temperatura, mas acabou permitindo que os pássaros pudessem voar. Frequentemente, ideias são similarmente reaproveitadas e exaptadas. A internet foi criada para pesquisa científica, mas eventualmente ela se transformou em uma rede de sites para compras, consumo de notícias, relacionamento com amigos e até mesmo pornografia. Gutenberg, por outro lado, encontrou um uso diferente para uma invenção milenar. Ele combinou a velha máquina de espremer uvas com seu conhecimento de metalurgia e criou a primeira impressora do mundo, revolucionando a maneira como a humanidade se comunica. Usos não convencionais para itens, ideias antigos ou até mesmo descartados induzem inovação. Itens descartados também são transformados através da inovação. Assim como a estrutura do esqueleto deixada por corais mortos é a base para o ecossistema dos recifes, prédios abandonados podem se tornar a origem de novas subculturas urbanas. Notas finais. Assim como a evolução da vida no planeta Terra, as ideias derivam da combinação constante entre o que é possível em um dado momento e seu futuro adjacente, ou seja, em inovação. Não existem grandes saltos disruptivos e sim cadeias de evoluções constantes. Esse desenvolvimento é lento e gradual, mas pode ser acelerado por alguns fatores. Plataformas, redes e espaços compartilhados ajudam as ideias a se combinarem mais livremente e tornar maior o possível adjacente.